Você acordou com o coração apertado? A ansiedade tenta dominar nossos dias, nos rouba o sono, a paz e até a fé. Mas existe um versículo que é como um abraço de Deus em meio ao caos. Está em Filipenses, capítulo 4. Um convite divino para soltar o controle e confiar em Deus. Filipenses diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Porque hoje, Deus quer te lembrar de uma verdade poderosa, daquelas que mudam o tom do dia inteiro. Não ande ansioso por coisa alguma. Não é qualquer frase, não é autoajuda, é palavra viva. Filipenses 4:6 começa com essa frase impactante, e quando a gente lê rápido demais, parece até impossível. Tipo, mas é fácil falar, né? Isso não é para te cobrar perfeição. Isso é um convite de amor. Deus não tá mandando você não sentir. Ele tá te convidando a não caminhar junto com a ansiedade. Olha a diferença. Sentir, todo mundo sente. É humano. Mas viver carregando isso como mochila pesada todo santo dia? Isso sim, Ele quer te livrar. E sabe por quê? Porque a ansiedade tem um poder danado de roubar nossa fé. Ela começa pequena, tipo um pensamento bobo, e quando a gente vê, já virou um filme inteiro na cabeça. A ansiedade é exagerada, dramática, pessimista. Ela cria cenários que nem existem e convence a gente que tudo vai dar errado. E pior, ela vai sugando nossa energia, nossa esperança, nossa paz. Quando a ansiedade entra, é como se a alma ficasse sufocada por dentro. Mas a palavra vem e pá, chega com firmeza e diz: não ande ansioso. É como se Deus dissesse: ei filha, você não precisa viver assim. Eu tenho um caminho melhor. Agora presta atenção. O versículo continua e nos mostra o que fazer no lugar da ansiedade. Porque Deus não é só o Deus que manda parar. Ele é o Deus que mostra o próximo passo. Ele diz: em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Ou seja, quando a ansiedade vier bater, você não finge que ela não existe. Você troca ela por uma conversa sincera com o Pai. É como se Deus estivesse dizendo: não guarda isso aí dentro, não. Me entrega, me conta, abre o coração. E isso muda tudo, porque a ansiedade cresce no silêncio, mas ela perde força quando vira oração. Quando Deus diz para você não andar ansiosa, Ele não está ignorando sua dor. Ele está dizendo: eu sei que tá difícil. Por isso mesmo, não carrega sozinha. Me chama. Eu estou aqui. E mais, Ele pede que você apresente seus pedidos com ação de graças. E isso é revolucionário. Porque a gratidão no meio da ansiedade é um ato de rebeldia contra o caos. É dizer: eu estou no meio da luta, mas eu escolho lembrar quem Deus é. É você gritar no meio da tempestade: eu confio. Não porque tudo tá bem, mas porque você sabe que quem tá no comando nunca falha. Gratidão, nesses momentos, não é emoção, é fé. E quando você mistura oração com gratidão, algo poderoso acontece. O céu se move, a alma se acalma, e a paz vem. Mas a paz que vem, essa paz, ela não é humana, não é lógica, não é calculável. É a paz que excede todo entendimento, como diz o versículo seguinte. É aquela paz que ninguém entende,
que o médico não explica, que o psicólogo admira, que o vizinho acha estranho. É a paz que invade sem pedir licença e vai limpando cada cantinho da alma. E ela não vem quando tudo se resolve. Ela vem quando você entrega. Então anota isso aí no seu coração. Não andar ansiosa não é fingir que tá tudo bem. É saber em quem confiar quando nada vai bem. É lembrar que você tem um Deus que te escuta de verdade, que te acolhe de verdade, que não tá esperando você se arrumar por dentro, para só então se apresentar diante dele. Não. Ele te quer assim mesmo, bagunçada, com medo, meio perdida, mas com o coração disposto a confiar. Antes de sair de casa hoje, fecha os olhos por alguns segundos e diz para Deus: Pai, eu entrego essa ansiedade, eu confio em Ti. E depois, respira, agradece, caminha, porque quem anda com Deus não precisa andar com medo. Às vezes, a ansiedade não vem só do que a gente está vivendo, mas do que a gente carrega em silêncio. O peso de tudo que está preso aqui dentro. E que ninguém sabe. As perguntas sem resposta. Os pensamentos confusos. As dores que nem a gente entende. E nesse silêncio, nasce a sensação de abandono. De que ninguém entende. De que nem Deus se importaria. Mas deixa eu te dizer uma verdade poderosa. Deus está pronto para ouvir tudo. Filipenses 4:6 continua dizendo: Mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha isso em tudo. Não dizem coisas importantes, nem nos pedidos urgentes. É tudo mesmo. Inclusive, aquilo que você acha pequeno demais para Deus se importar. Inclusive aquilo que você já contou para todo mundo, menos para Ele. Inclusive aquilo que você nem conseguiu colocar em palavras ainda. Deus não está esperando uma performance. Ele quer a verdade. Ele não quer que você se vista espiritualmente para falar com Ele. Ele quer que você tire as máscaras, que chegue do jeitinho que você está agora. E talvez você esteja se perguntando: mas será que Ele vai mesmo me ouvir? Mesmo depois de tudo? Mesmo com essa bagunça aqui dentro? Sim, 1000 vezes sim. Porque a oração não é um lugar de julgamento, é um lugar de acolhimento. Quando você se coloca diante de Deus com oração e súplica, você não está sendo fraca, está sendo filha, está se aproximando do Pai que te conhece no íntimo, que entende até o que você ainda nem disse. Porque tem coisa que nem você entende, né? Você só sente aquele nó na garganta, aquela vontade de sumir, aquele cansaço que não passa nem com 12 horas de sono. E é aí, exatamente aí, que Deus te chama para orar. Não uma oração ensaiada, mas um desabafo espiritual, uma conversa entre você e Deus, onde você finalmente solta tudo. A oração é o momento em que você deixa de ser a única a carregar tudo. Você coloca nas mãos certas. E sabe o que é mais bonito nesse texto? É que além de orar e suplicar, Paulo diz, com ação de graças, gratidão. Mas como agradecer em meio à ansiedade? Como agradecer enquanto tudo dentro parece fora do lugar? É aqui que entra a fé, que acalma. Agradecer mesmo antes de ver. Agradecer porque você sabe que Deus já ouviu, porque você confia no caráter dele, porque você entende que mesmo que não entenda, ele está agindo. E é aqui que acontece o milagre silencioso. Não é a resposta imediata, é o alívio. É o respirar fundo e sentir o peito desinflar um pouco. É perceber que você não está mais sozinha naquela dor. É saber que, mesmo sem palavras,
Deus entendeu o que você quis dizer com aquele choro. Porque sim, até as lágrimas são compreendidas no céu. Você não precisa ter tudo resolvido para orar. Você só precisa estar disposta a abrir o coração. E hoje, Deus está dizendo: fala comigo. Fala da tua angústia. Fala do teu medo. Fala da tua frustração, do teu cansaço, da tua revolta. Sim, até da revolta. Deus aguenta o seu grito. E Ele transforma até o seu silêncio. Hoje, o céu está com os ouvidos abertos para você. Você não foi esquecida, nem ignorada, nem está sendo fraca por sentir o que está sentindo. Você é humana, e o seu Criador entende perfeitamente cada detalhe da sua alma. Se essa mensagem tocou seu coração, escreve aqui nos comentários: hoje eu falo com Deus. Ele está me ouvindo. Essa frase é o seu grito de fé. E se você conhece alguém que está se sentindo sozinha, manda esse vídeo. Porque quando uma mulher aprende a orar de verdade, ela muda tudo ao redor. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Talvez você até tenha se calado por medo de incomodar o céu. Mas a verdade é que a súplica, essa insistência espiritual, não é fraqueza, é fé ativa. Filipenses 4:6 usa duas palavras que precisam andar juntas: oração e súplica. A oração é o começo da conversa. A súplica é quando você se recusa a parar de falar, mesmo quando o tempo passa. É quando você decide: eu vou continuar pedindo, porque eu sei para quem eu estou pedindo. A súplica não é desespero, é convicção. Não é descontrole, é perseverança. É como quem bate na porta e espera. E se a porta não se abre no primeiro toque, bate de novo, e de novo, e de novo. Não por arrogância, mas por certeza de que tem alguém do outro lado, alguém que está ouvindo. Tem quem diga que fé é ficar em silêncio esperando. E sim, às vezes é. Mas outras vezes, fé é insistir. Porque você sabe que Deus não se irrita com sua insistência. Pelo contrário, Ele se comove com ela. Suplicar é continuar orando quando ninguém mais acredita. É falar com Deus sobre aquilo que já disseram que não tem jeito. É manter a fé viva mesmo com o coração ferido. É dizer: Senhor, eu estou aqui de novo. E vou continuar vindo, porque só o Senhor tem palavras de vida. Às vezes a resposta demora porque o processo te fortalece. Às vezes, a resposta ainda não veio porque Deus está te ensinando a confiar antes de receber. E às vezes, a resposta já veio, só que no tempo de Deus, não no seu. E é nesse espaço entre a oração e o cumprimento que a súplica ganha valor. Ela é como uma ponte. Você está de um lado, a promessa do outro. E a súplica é o que te mantém atravessando, mesmo quando o chão treme. Não se envergonhe de insistir. Não se sinta fraca por ainda estar pedindo. Deus não se cansa da sua voz. Ele não te julga por voltar a falar da mesma dor, da mesma necessidade, do mesmo sonho. Ele te ama por isso. Porque toda vez que você dobra os joelhos ou fecha os olhos e diz: Pai, eu estou aqui de novo, você está dizendo na linguagem mais profunda da alma: eu ainda acredito. A fé persistente move o céu. E a súplica constante revela que, mesmo ferida, você não deixou de crer. Então, continua. Insiste. Ora mais uma vez. Porque a sua voz nunca é demais. E o céu nunca está fechado para quem clama com fé. É fácil agradecer quando tudo está indo bem. Quando a conta está no azul, quando a saúde vai bem, quando a resposta chega rápido. Mas e quando está tudo parado? Quando o que você pediu ainda não chegou? Quando parece que Deus está em silêncio? É justamente aí que entra uma chave que a maioria das pessoas esquece de usar: a gratidão.
Filipenses 4, 6 nos ensina que devemos apresentar os nossos pedidos a Deus com ação de graças. Parece estranho, né? Você está sofrendo, está ansiosa, está no meio de um furacão, e ainda assim, a palavra diz: agradeça. Mas não é porque Deus precisa de reconhecimento. É porque você precisa de perspectiva. A gratidão não é um acessório da oração. Ela é uma parte essencial da caminhada de fé. Ela é o que alinha seu coração ao céu. Ela tira seus olhos daquilo que falta e coloca sobre tudo o que já foi feito. Ela te lembra que, mesmo em tempos difíceis, você não está sozinha. Sabe por quê? Porque quando você agradece, você muda o foco. Você sai da escassez e entra na memória. Você relembra tudo o que Deus já fez. As vezes que Ele te sustentou, te protegeu, te livrou de coisas que hoje nem te preocupam mais. Você lembra que aquilo que antes era um pedido, hoje é uma bênção que você até se acostumou a ter. A gratidão não nega a dor. Ela só não deixa a dor ser a única voz. Ela não finge que está tudo bem. Ela só decide dizer: mesmo com tudo isso, eu reconheço que o Senhor é bom, e tem algo lindo que acontece quando você agradece antes da resposta. Você mostra que confia no caráter de Deus, mesmo sem entender os caminhos dele. Você não está dizendo: eu sou grata porque tudo deu certo. Você está dizendo: eu sou grata porque sei que o Senhor está no controle. Isso muda tudo. Quantas vezes você já se pegou só pedindo, e esquecendo de agradecer, esquecendo de reconhecer que acordar é um milagre, que respirar sem dor é um presente, que ter fé mesmo machucada é um dom precioso, que poder orar, chorar e desabafar com Deus sem precisar de permissão é liberdade. A gratidão quebra correntes que a ansiedade constrói. Ela abre portas invisíveis dentro da alma. Ela clareia os pensamentos. Ela acalma o peito. E mais do que isso, ela ativa a fé. Você começa agradecendo por pequenas coisas. E quando vê, seu coração já está mais leve. Você começa dizendo: obrigada por estar comigo, Senhor. E termina sentindo a presença dele invadir o ambiente. Porque é assim. Onde há gratidão sincera, a glória de Deus se manifesta. Não importa se a resposta ainda não chegou. Não importa se o cenário ainda não mudou. Hoje, você pode escolher: vai se afundar na ansiedade ou vai começar a agradecer por tudo que já é prova do cuidado de Deus. A escolha é sua. E a gratidão sempre será a rota mais curta até a paz. Filipenses 4, 7 declara com clareza: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa não é uma paz que você entende. É uma paz que você sente, mesmo quando tudo está errado. Mesmo quando não tem motivo aparente, mesmo quando o caos está do lado de fora, por dentro, algo em você diz: eu sei que Deus está aqui. É sobre essa paz que estamos falando. Ela é firme, ela é segura. Ela não se baseia no que você vê, se baseia em quem está com você. Você pode estar passando por uma crise financeira, vivendo um luto, enfrentando um diagnóstico assustador, e ainda assim, sentir paz. E quem olha de fora, não entende, porque a paz de Deus excede o entendimento. Vai além da lógica, vai além da razão. É um milagre silencioso que invade sem aviso e transforma o interior. Sabe por que isso acontece? Porque essa paz não é resultado de uma mudança ao redor. Ela é consequência de uma entrega. Ela aparece quando você para de tentar controlar tudo e decide confiar. Quando você se rende. Quando você diz: eu não sei como isso vai se resolver.
Mas eu sei quem está comigo. E aqui está o detalhe mais lindo. A paz de Deus guarda. Ela não só acalma, ela protege. Guardará o coração e a mente de vocês. O coração é onde estão as emoções. A mente é onde estão os pensamentos. Ou seja, Deus quer blindar os dois. Quer proteger você do medo, da dúvida, do pânico. Quer cercar sua alma com a presença dele, até que tudo dentro de você volte a respirar em paz. Essa paz não vai te impedir de passar por dificuldades, mas ela vai te impedir de ser destruída por elas. Você pode chorar, sim. Pode se sentir fraca, sim. Mas não vai se perder, porque a paz de Deus vai estar te sustentando por dentro. Hoje, você não precisa entender tudo o que está acontecendo. Você só precisa confiar que existe uma paz disponível, maior do que tudo isso. Uma paz que é como um abraço invisível, como um sopro de calma no meio do furacão, como um "eu estou aqui" dito por Deus, no silêncio da sua alma. E você pode receber essa paz agora mesmo. Ela não vem por mérito, vem pela graça. Vem quando você diz: Senhor, eu entrego. Eu não quero mais viver nessa guerra interior. Eu preciso da tua paz. E Deus vem. Ele entra. E onde ele entra, o medo sai. A verdadeira paz não se compra, não se conquista, se recebe. A palavra diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Presta atenção nesse verbo guardar. Não é só visitar. Não é só acalmar por alguns minutos. É guardar. Como quem se posiciona à porta da sua alma e diz: daqui para dentro, o medo não entra. Essa paz não é passiva, ela é ativa. É protetora. Ela é como um escudo invisível ao redor do seu coração machucado, ao redor da sua mente acelerada, ao redor da sua alma que anda se arrastando para continuar. Ela não tira você da tempestade, mas impede que a tempestade entre dentro de você. Aí entra a paz de Deus, com poder e com doçura, e diz: não, aqui não. A paz de Deus guarda sua mente. Não deixa o pensamento ruim fazer morada. Ela guarda seu coração. Não permite que a amargura se transforme em veneno. E aqui está algo que muita gente precisa ouvir. Deus não quer apenas te consolar. Ele quer te proteger. Não é só te dar uma dose de paz para você suportar o dia. É te envolver com essa paz, como quem envolve uma criança num cobertor quente no meio da noite fria. Você só precisa se deixar guardar. Precisa parar de lutar com tudo sozinha e dizer: Senhor, minha mente está cansada. Guarda ela para mim. Meu coração está machucado. Toma conta dele. E ele vai. Deus entra com esse cuidado que só ele tem. E o caos que estava te consumindo por dentro começa a silenciar. Porque quando a paz de Deus guarda alguém, o inferno perde espaço. Você já percebeu como a mente ansiosa funciona? É um barulho mental que ninguém escuta de fora, mas que esgota tudo aqui dentro. É como estar numa estrada sem GPS, sem placa, sem destino certo, e ainda assim acelerando. Por isso, Filipenses 4 nos ensina algo precioso. Nossa mente precisa ser guardada em Cristo Jesus, porque a mente ansiosa precisa de direção. Ansiedade, muitas vezes, não é só sobre o que está acontecendo, é sobre tudo aquilo que a mente cria, exagera, projeta e repete. É o medo do que ainda não aconteceu. E sabe qual é o maior perigo? É quando a gente deixa a mente solta, sem filtro, sem freio, sem vigilância. Quando qualquer pensamento entra, se instala e vira verdade. Quando você começa a acreditar que tudo vai dar errado, que ninguém se importa, que não tem saída. Essas mentiras parecem realidade. Porque sua mente,
sem direção, começou a andar sozinha. É por isso que a paz de Deus não é só conforto, ela é correção. Ela não apenas te abraça, ela te alinha. Ela coloca sua mente de volta no prumo, como quem pega uma bússola e diz: filha, é pra cá. Volta. Quando a paz de Deus guarda a mente, os pensamentos encontram ordem. As vozes estranhas silenciam. As mentiras perdem força. Porque a verdade de Deus entra em cena. E quando a verdade entra, a ansiedade perde poder. Você não foi criada para viver em pânico mental. Você foi criada para pensar com sobriedade, com fé, com esperança. E isso não acontece por acaso. A sua mente precisa de direção todos os dias. Precisa de alimento bom. Precisa ser guiada pela palavra. Precisa de oração, de pausa, de descanso, de foco no que edifica. A mente ansiosa tenta resolver tudo sozinha. Mas a mente em Cristo sabe que pode confiar. Ela não nega os problemas, mas ela se recusa a acreditar que Deus não está no controle. E sabe qual é a boa notícia? Você pode escolher agora quem vai dirigir seus pensamentos. Você pode continuar acelerando sozinha nessa estrada de medo, ou pode parar, respirar e entregar o volante da sua mente para Deus. Como? Com palavras simples. Senhor, eu não quero mais pensar sozinha. Dirige minha mente, mostra o que é verdade, me livra do que não vem de ti. Esse pedido muda tudo, porque Deus não invade, mas Ele entra com direção, com luz, com calma, quando você convida. Hoje é o dia de parar de viver refém dos seus próprios pensamentos. Você não é o que você sente quando está em crise. Por isso, Filipenses 4:8 é mais do que um versículo inspirador. Ele é um mapa mental espiritual. Deus, através da palavra, está dizendo: quer viver em paz? Então pare de pensar em tudo. Comece a pensar nas coisas certas. E ele lista tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, pensar no que é bom é um mandamento. Não é sugestão, não é algo para quando der tempo. É uma direção ativa, clara e transformadora. Deus está te dizendo, filha, sua mente é sua casa. E você escolhe quem entra. Não dá para manter a paz interior quando a gente deixa qualquer pensamento ocupar espaço lá dentro. É como deixar estranhos entrarem e fazerem bagunça na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto, e você simplesmente assiste. Pensamentos precisam de vigilância. E o filtro é esse: é verdadeiro? É justo? É puro? É amável? Se não for, não entra. Mas o problema é que muitas vezes a gente se acostuma a pensar no que fere. A mente vira repetidora de mágoas, palco de tragédias que nunca aconteceram, rádio ligada no volume alto, só com previsões negativas. E aí o corpo cansa, a alma adoece, a fé se enfraquece, porque tudo começa no pensamento. Deus te deu esse poder, o de decidir no que vai focar. Não é fingir que os problemas não existem. É escolher não dar palco a eles 24 horas por dia. É direcionar a mente para o que edifica. É trocar o "e se tudo der errado?" pelo "e se Deus fizer algo novo?" É substituir o "ninguém se importa comigo" por "Deus me vê, me conhece e está comigo." Isso não é positividade tóxica. É fé prática. É disciplina espiritual. É obediência ao Deus que te criou com uma mente capaz de ser transformada. Romanos 12 já dizia: transformem-se pela renovação da vossa mente. E renovar a mente começa com uma decisão diária. Hoje eu vou escolher o que entra. Você não controla o que o mundo joga em cima de você.
mas você pode controlar o que você deixa permanecer. E quando você alinha seus pensamentos com o que é puro, justo, amável, a ansiedade perde força, a paz se instala, e a presença de Deus encontra espaço limpo para agir. Se essa palavra falou com você, comenta aqui. Hoje eu escolho pensar no que é bom. Compartilha com alguém que vive sendo dominado por pensamentos negativos. Porque mudar a mente é o primeiro passo para mudar tudo. Você já percebeu como é fácil alimentar o medo? E, de repente, é como se tudo dentro de você fosse escuridão. Mas essa escuridão não nasceu do nada. Ela cresceu porque, mesmo sem perceber, você alimentou. E essa é a verdade que muitas vezes a gente não quer encarar. O que você alimenta, cresce. Filipenses 4:8 nos dá um comando direto. Nisso pensai. Ou seja, escolha o que vai ocupar sua mente. Porque aquilo que você pensa repetidamente se fortalece. É como uma planta. Se você rega, ela floresce. Se você ignora, ela seca. E a pergunta é: o que você tem regado dentro de você? Você está regando o medo ou a fé? Você está alimentando pensamentos de derrota ou de esperança? Você está enchendo o coração de culpa ou de graça? Porque, seja o que for, vai crescer. Às vezes a gente ora pedindo paz, mas alimenta a preocupação o dia inteiro. A gente pede direção, mas alimenta dúvidas. Quer milagre, mas só fala em fracasso. E aí vem a frustração. Por que Deus não responde? Mas talvez a resposta não esteja no silêncio do céu, mas no barulho que você mesmo está cultivando dentro da mente. Deus te deu um solo fértil, sua alma. Mas Ele também te deu liberdade. Você escolhe o que plantar. É uma escolha diária. Hoje é um novo dia, um novo solo, uma nova chance de recomeçar por dentro, de cultivar pensamentos que te aproximam de Deus, de regar a verdade e arrancar a mentira, de escolher de forma ativa o que vai crescer na sua alma. Você já entrou em um lugar e sentiu o ambiente pesado? Como se o ar fosse mais denso, como se algo te apertasse o peito mesmo sem motivo? Agora pensa no oposto, aquele momento em que você está no mesmo lugar de sempre. Mesma casa, mesmas pessoas, mesmos problemas, mas algo muda por dentro. Um alívio, um silêncio bom, uma paz que chega como brisa. O que aconteceu? A presença de Deus chegou. E quando Deus entra, o ambiente muda. A gente passa boa parte da vida tentando mudar o externo. Queremos uma casa mais bonita, um trabalho melhor, relacionamentos mais leves, menos contas, mais tempo, mais silêncio, menos cobrança. Mas Filipenses 4 nos ensina que não é o ambiente de fora que determina a paz. É a presença de Deus por dentro que transforma tudo. Você pode estar no meio da guerra, e mesmo assim, sentir descanso. Pode estar no meio do vale, e mesmo assim, sentir segurança. Porque a paz prometida não vem da ausência de problemas. Ela vem da presença do Pai. E aqui vai uma verdade que pode virar chave na sua vida. Onde Deus está, o caos perde força. Não porque tudo se resolve de uma hora para outra, mas porque a sua presença tem peso, tem autoridade, tem luz. A presença de Deus transforma o ar do lugar. Ela traz consolo sem palavras. Ela desarma os pensamentos mais destrutivos. Ela traz clareza no meio da confusão. Ela acalma, mesmo quando a tempestade ainda está do lado de fora. Talvez você esteja esperando a vida mudar para só então ter paz. Mas e se for o contrário? E se a paz começar antes?
justamente porque você convidou Deus para estar com você nesse lugar. Na sua cozinha, no seu quarto, no seu carro, no seu banheiro, naquele momento do dia em que tudo te aperta, você pode parar, respirar e dizer: Deus, fica aqui comigo. E Deus vem, e o ambiente muda. Precisa só de um coração disposto a dizer: Senhor, toma esse espaço, faz morada aqui. E Deus faz. E quando Deus faz, o lugar vira refúgio, o quarto vira altar, porque Deus não precisa de catedrais. Ele se move onde é convidado. Deus está te dizendo hoje: deixa eu mudar o mundo aqui dentro primeiro, e você vai ver. Quando o ambiente interno se alinha com o céu, até os problemas do lado de fora parecem menores. A presença de Deus não elimina os desafios, mas muda a forma como você atravessa cada um deles. Deus conhece cada batida do seu coração, inclusive aquelas que aceleram quando você perde o chão. Ele escuta cada pensamento atravessado que passa na sua mente antes mesmo de você formular as palavras. E ele não se afasta por causa disso. Pelo contrário, ele se aproxima. Filipenses 4 nos convida à paz, sim. Mas antes disso, nos acolhe no processo, nos ensina a orar, suplicar, agradecer, mesmo quando a ansiedade ainda está presente. Isso significa que a presença da ansiedade não anula sua fé. Tem muita gente confundindo espiritualidade com invulnerabilidade, porque o problema não é sentir, é se entregar ao que se sente e esquecer em quem se crê. Não precisa esconder sua mente agitada, precisa só abrir o coração e dizer: Senhor, eu estou com medo, mas eu estou aqui. Ainda assim, eu confio em Ti. Essa frase é fé viva, fé verdadeira. Aí vem Filipenses 4:4 e diz: com coragem e com doçura, alegrai-vos sempre no Senhor. Não é quando tudo der certo, não é quando tudo estiver resolvido, é sempre. E aqui vem a primeira grande verdade: a alegria é uma escolha espiritual. Não é uma emoção automática, é uma decisão, uma atitude da alma que olha para Deus e diz: mesmo no caos, eu escolho crer. Eu escolho sorrir. Eu escolho viver. A alegria no Senhor não é sobre viver sorrindo o tempo todo. É sobre saber que, por mais escuro que esteja o caminho, você não está andando sozinha. É sobre lembrar que existe um Deus que continua sendo bom, mesmo quando a vida parece dura. Se você chegou até aqui, respirando fundo ao ouvir cada mensagem, saiba, isso não foi por acaso. Cada versículo de Filipenses 4, cada frase dessa carta escrita há séculos, foi feita sob medida para alcançar você. Hoje, foi sobre cura. Nós caminhamos juntas por 15 verdades que não apenas informam, transformam. Você aprendeu que não andar ansiosa por coisa alguma não é uma cobrança, é um convite de amor. Aprendeu que Deus está pronto para ouvir tudo, até o que você nem consegue dizer. Entendeu que oração não tem fórmula, só precisa de verdade. Descobriu que suplicar não te torna fraca, te torna persistente. E que a gratidão abre portas invisíveis dentro da alma, mesmo quando tudo ainda parece igual por fora. Você entendeu que a paz de Deus não é comum. Ela é forte, guardiã, viva. Ela guarda sua mente e seu coração como um escudo sagrado. E que sim, a mente ansiosa precisa de direção. Não dá mais para pensar de qualquer jeito. É hora de aplicar o filtro celestial e pensar no que é bom, justo e verdadeiro. A gente refletiu juntas que o que você alimenta, cresce. Que pensamentos negativos não são só pensamentos, são sementes, mas que a presença de Deus, quando convidada,
muda o ambiente, mesmo sem mudar a circunstância. Você foi lembrada que a ansiedade não define sua fé, porque sentir é humano, e continuar, mesmo sentindo, é fé viva. Foi desafiada a escolher a alegria como atitude espiritual, não como emoção instável, e descobriu que quem confia, entrega. E quem entrega, finalmente descansa. E por fim, entendeu o que talvez seja a maior verdade de todas. A resposta pode até demorar, mas a paz é imediata. Ela não vem quando o problema some. Ela vem quando a entrega acontece. E se tudo isso tocou o seu coração, saiba que agora é com você. A palavra foi lançada. As sementes foram regadas. O convite está feito. Todos os dias, você pode voltar aqui. Se essa jornada fez sentido para você, escreve aqui nos comentários. Eu escolho viver Filipenses 4. E compartilha essa série com alguém que precisa respirar em paz de novo. Talvez essa palavra chegue exatamente no momento certo. Curta esse vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho.